Olá, o meu nome é Zoica, eu sou psicólogo e atuo na Atenção Básica à Saúde pela Prefeitura de Indaiatuba. Prevenção ao suicídio na infância e na adolescência. Precisamos falar sobre isso. É claro que é um assunto desconfortável para todos, atravessado por muitos tabus e preconceitos, mas é um assunto de vital importância, principalmente nos nossos dias. Nossas crianças e adolescentes estão sofrendo muito e sob certas condições e situações, muitas vezes elas decidem dar fim a esse sofrimento por meio do suicídio. Como eu sempre falo, é preciso entender para agir. O objetivo desse vídeo não é esgotar o assunto, e sim sensibilizá-lo para o tema e estimulá-lo a pesquisar mais sobre isso. De forma restrita, podemos definir suicídio como um ato deliberado, ou seja, intencional, de propósito, iniciado e concluído por uma pessoa com pleno conhecimento ou expectativa de sua morte. É um fenômeno complexo e multidimensional. Dentro desse fenômeno, temos os pensamentos de morte, comportamentos autolesivos e falamos em outro vídeo que apesar das pessoas que praticam comportamento autolesivo não terem a intenção consciente, muitas vezes, de se matar, de se suicidar, ele é sim, o comportamento autolesivo, um fator de risco e um fator preditivo para suicídio. Além do pensamento de morte, do comportamento autolesivo, temos também a ideação suicida com ou sem planejamento e o ato consumado suicida, o ato suicida que se consome. Quais são os fatores de risco para o suicídio? O primeiro é o histórico. Se a pessoa já teve tentativas anteriores de suicídio, é um fator de risco. Além disso, se ela presenciou ou se ela teve histórico na família, também é um fator de risco. Doença mental também pode ser um fator de risco, principalmente se for grave ou se o tratamento está sendo descontinuado. Por exemplo, a depressão, se for uma depressão grave ou se uma depressão muitas vezes que pode ser moderada, mas cujo tratamento está descontinuado, também pode ser um fator de risco. Vícios, uso abusivo de drogas, álcool e de tecnologias. Violências, todos os tipos de violência. Então, nós temos a violência física, a psicológica, a sexual, a institucional, que é quando a gente revitimiza alguém que sofreu outros tipos de violência, negligência e abandono. Também esses tipos de violência podem ser fatores de risco. O luto, as perdas significativas, quando a pessoa tem dificuldade para lidar com essas perdas, também fator de risco. E incapacitações, por exemplo, doenças crônicas incapacitantes, também pode ser um fator de risco. Eu proponho que vocês dêem uma boa olhada nesses fatores de risco e percebam o quanto desses fatores de riscos foram potencializados durante a pandemia da Covid-19. Então, aumento da frequência das tentativas de suicídio, dificuldade a acesso a tratamento adequado das doenças mentais, aumento significativo de uso de substâncias e de tecnologias, crescimento absurdo de todos os tipos de violência, perdas significativas, muitas mortes, muitas perdas e várias doenças crônicas com agravamento. Uma das formas de nós lidarmos com essa situação é agirmos em cima dos fatores de risco, minimizando o impacto desses fatores na saúde mental da população.
Mas não é porque alguém enfrenta um desses fatores de risco é que necessariamente ela vai tentar o suicídio. Um estudioso sobre o assunto afirmou que o fenômeno suicida precisa vir conjugado com 3 fatores psicológicos. Por exemplo, o primeiro fator psicológico que ele diz que tem que vir conjugado com os outros 2. Uma dor psicológica intolerável. Geralmente frustrações das necessidades psicológicas mais básicas. Quais são essas necessidades psicológicas básicas? Autonomia, competência e pertencimento. Um outro fator que precisa vir conjugado é um grau de perturbação. Qualquer distúrbio pré-estabelecido que reduz a capacidade de enfrentamento dos indivíduos. Então, transtornos de humor e aqueles caracterizados por impulsividade, além de déficits cognitivos. Um estado de pressão, outro fator que precisa vir conjugado com a dor psicológica intolerável e um grau de perturbação, é um estado de pressão. Geralmente estressores e eventos adversos da vida capazes de precipitar crises suicidas. Diagnóstico de uma doença terminal, o fim de uma relação, a morte de alguém ou mesmo o endividamento excessivo. E quais são os fatores de proteção? O suporte familiar, o suporte de amigos e os relacionamentos. Outro fator é a espiritualidade. Quando a pessoa encontra sentidos e significados na vida, também pode ser um fator de proteção. O acesso adequado a serviços de saúde, a integração social, que é você pertencer a uma escola, pertencer a uma igreja, pertencer a um clube. A interação social, que é o desenvolvimento de bons relacionamentos, e a resiliência, que é você ter uma boa adaptação, saber resolver os seus problemas, ter autocontrole, autorregulação emocional e otimismo. Então, outra forma de manejar esse fenômeno suicida, além de minimizar o impacto dos fatores de risco, como mencionei, é você fortalecer os fatores de proteção. Ou seja, quando a gente fortalece os fatores de proteção, a dor pode ser menos intolerável, a pressão pode diminuir e a pessoa pode ter um grau de perturbação menor dentro da dificuldade que ela está enfrentando na vida dela. Se você, profissional, se deparar com uma criança ou adolescente com ideação suicida, a primeira coisa que eu te digo é respire fundo e fique calmo. Muitas vezes a gente se desespera quando a gente fala, nossa, tá pensando em suicídio. Respire fundo, dialogue. Primeiro, escute a criança e o adolescente sem julgamento. Escute de verdade. Tente entender quais são as motivações e qual é a dor e o sofrimento pelo qual ele está passando no momento. Quando você faz essa escuta e faz esse mapeamento do que está acontecendo, você pode pensar em como atuar junto com ela. Então, eu vou te dar uns exemplos de atuação. Se, por exemplo, a criança e o adolescente estão sofrendo algum tipo de violência, o que causa um grau de perturbação e um estado de pressão e uma dor, muitas vezes intolerável, esse é um fator de risco. E aí eu preciso agir nesse fator de risco como forma de manejar esse fenômeno. Eu vou atrás da rede de proteção para proteger essa criança. E se ela se sente protegida, se ela sente que ela tem esse suporte adequado, o suporte adequado é um fator de proteção. Então, ao mesmo tempo que eu estou agindo num fator de risco, eu também estou agindo, fortalecendo um fator de proteção. Se, por exemplo, ele tem alguma doença mental, a criança ou adolescente, cujo tratamento foi descontinuado, eu posso ir atrás do acesso adequado para essa criança e adolescente para ele ter
o tratamento adequado. O acesso descontinuado, o tratamento descontinuado é um fator de risco e dar acesso a ele é um fator de proteção. Então, o fator de risco e os fatores de proteção, eles se interrelacionam. Portanto, prevenir o suicídio é ajudar a criança ou adolescente em suas reais necessidades. É cuidar dele segundo essas necessidades. Sei que o primeiro pensamento que temos é: ele precisa de um psicólogo ou de um psiquiatra, e talvez de fato ele precise. Mas há muito o que você profissional, que não é nem psicólogo, nem psiquiatra, já pode fazer por essa criança e por o adolescente. E se precisar, se você achar necessário, busque ajuda também de outros profissionais. E sempre se coloque à disposição para ele te procurar toda vez que ele sentir que o impulso suicida está tomando conta dele, se você tiver um bom vínculo com ele. Tente garantir com ele mais um dia e mais um dia. E caso você ache necessário buscar ajuda, onde buscar essa ajuda? Se você já é um profissional da saúde e trabalha numa unidade básica de saúde, por exemplo, você pode se articular com a sua equipe. Construa um plano de cuidado que faça sentido para aquela criança e adolescente e para aquela família. Se eles estiverem com risco eminente de morte, por exemplo, com um planejamento estruturado, suicida, vocês podem procurar o suporte do CAPS Infanto-Juvenil. Talvez você precisem compartilhar o cuidado com esse serviço. E você, profissional da educação ou da assistência social ou de outras secretarias, podem entrar em contato com a UBS mais perto da casa e da criança e do adolescente para se informarem sobre as possibilidades de cuidado dentro do território dessa família. A UBS irá orientá-lo, se implicar nesse processo e coordenar esse cuidado junto à rede. Eu agradeço a atenção de todos e de todas. Qualquer dúvida, colocação, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail zoicacaldeira@gmail.com. Obrigada!